Como é que foi o final de semana do Dia dos Pais? Porque a gente sempre sabe que sábado e domingo, principalmente no domingo, é muito complicado. Pela ordem do ponteiro do relógio. Ah, Saudades, Jobim. Boa tarde. boa tarde a todos os ouvintes. Esse final de semana foi um final de semana típico, né? Sempre ocorrem algumas situações, né? Mas dentro do previsto e esperado, dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Marcelo, soldado Marcelo, seja bem-vindo. Outora, é assim que se pronuncia certinho, né? Eu não gosto de errar sobrenome de ninguém, nome também não. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Dalcira é Otara. Otara, Isso, Otara. Marcelo e Horas Otara. Essa situação de normalidade significa quantos atendimentos no final de semana? A gente fala em normalidade aqui porque, de certa forma, já estamos acostumados, né, a receber isso aí. Mas a normalidade seria zero, né? Não receber nenhum caso, ou receber um ou outro esporadicamente. Né? A gente tem mais ou menos aí uma média de 3 4 casos aí por final de semana, tranquilamente. Casos novos, né? Registros novos, pedidos de medidas protetivas novas. Quando se fala em pedidos novos, significa que são novas mulheres em situação de risco? Soldado Adelita Friedrich Bartmann. Boa Boa tarde a tarde. todos. Sim, são vítimas novas. São vítimas que estão chegando para nós, que a gente não está atendendo ainda e que nós vamos atender. Nós vivemos uma situação, e essa pergunta fica para os três, né? Uma situação bem diferente de algum tempo atrás, quando as mulheres não denunciavam, não ligavam para o 190 pedindo socorro. Né? E hoje se tem essa situação de que estou sendo agredida e busco, então, ajuda e tenho a coragem de denunciar. E eu acho que é essa coragem que faltava. Porque vocês, além desse primeiro atendimento, ainda eu sei que vocês hoje seguem, né? E acolhem 297 vítimas, 87? Hoje, 283 vítimas são acompanhadas pela patrulha. Pois é, não é só o primeiro atendimento. Eu acho que isso faz a diferença, não faz? Exato. O primeiro atendimento para a vítima de violência doméstica, ela é feita através do 190. Ou, né, a vítima que decidir se deslocar até a delegacia ou fazer um registro online, que é uma novidade, ela também pode solicitar essas medidas protetivas. A partir do deferimento da medida protetiva que inicia o trabalho da Patrulha Maria da Penha. Aí sim que nós iniciamos. O judiciário encaminha para nós as medidas protetivas, nós montamos uma pasta da vítima com dados, né, todos os dados da vítima, do agressor, e aí realizamos esse primeiro atendimento, e aí sim inicia o nosso acompanhamento. Né, esse acompanhamento em forma de fiscalização, de acolhimento e também de encaminhamentos a demais órgãos da rede de enfrentamento à violência que nós temos aqui no município. Esse acompanhamento, ele acontece 7 dias por semana, é isso? Para essas mulheres vítimas de violência, sempre que elas precisam, elas podem ligar a partir desse, digamos, dessa pasta ou desse dossiê de caso a caso. Sim, muito boa a tua pergunta. O nosso trabalho, né, porque a gente tem um regime de escala, ele é geralmente. Tá falhando o microfone? Ah, tá certo. Não, agora sim, pode. Vamos, soldado. O nosso trabalho geralmente é de segunda a sexta, né? Existe casos excepcionais, claro, né, que a gente trabalha fora dessa escala. Às vezes um trecho da noite, às vezes final de semana, mas o número ele fica disponível para a vítima fazer contato 24 horas por dia. Né? A gente tem um número funcional que a gente disponibiliza nessas visitas, né? E ela pode fazer contato quando se sentir ameaçada, quando precisar de uma orientação. Fica um colega lá que vai dar suporte e vai passar essas demandas de ocorrência para o 190. Lembrando aqui que elas têm prioridade no atendimento das ocorrências do 190. Eu sempre tenho um pé atrás, às vezes, com algumas pessoas que, sem noção não, eu não, nem sei como classificá-las. A questão do trote. Vocês também são vítimas de trotes? De ligar para o 190, de pedir ajuda da patrulha e chegar lá e realmente ser só um trote, exemplo que acontece com os bombeiros e com a própria polícia militar no seu dia a dia? Acontece trotes também no 190.
Às vezes tem crianças que ligam para o 190 e denunciando algum fato, e daí chego lá, o endereço não existe, e tu vai ver, liga pro celular, tem alguém que responde rindo. Então, existe trotes também. Mas a gente precisa deixar claro que isso é crime. Sim, Passar trote para órgãos de segurança é crime, ainda mais numa situação de risco, né? Porque daqui a pouco é que nem aquela brincadeira que a gente fazia, tô me afogando, tô me afogando. Lá em casa era proibido brincar de afogamento, porque o dia que realmente acontecesse, ninguém ia dar a mínima, né? E eu acho que isso também parte, com relação às crianças, parte de mais uma questão educacional dos pais, né? Da própria família, dizer, olha, não pode. é complicado. Exato, isso aí se trata um pouco até daquela liberdade, né, que as crianças têm hoje em dia, de ficar bastante tempo com o telefone, né, e isso aí acarreta a ocupação da linha ainda do 190, né, daqui a pouco uma outra pessoa precisando, né, e aquela linha vai estar interrompida, vai estar... E lembrando sempre que casos, né, sendo identificado, ou se tratando de uma criança, ou se tratando dos pais, daqui a pouco responder por uma falsa comunicação de ocorrência, né, ou algo do tipo, né? É, que nem tu falou, tá? Existe uma responsabilidade, uma sanção, né, para este fato. Quando se fala em violência, as pessoas. A primeira coisa que vem à cabeça da gente é uma violência física. Perfeito. Porque aquela violência psicológica, até mesmo aquela patrimonial, que a gente sabe que acontece muitas vezes com o filho, que é dependente de droga e álcool, que precisa do dinheiro, da aposentadoria lá da avó, da mãe, enfim, da tia, da madrinha, né? Essas denúncias chegam até vocês ou é mais fácil vocês descobrirem isso no andamento de uma situação de violência física? Normalmente, a violência física é como se fosse uma última instância. Inicialmente, às vezes não perceptível, mas inicia a violência através da violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, até mesmo a violência sexual e, por fim, a violência física. Não somente, né, a Lei Maria da Penha, ela abrange não somente os agressores, né, namorados, maridos, cônjuges, mas também, que nem a senhora acabou de salientar, a questão de outros agressores dentro do âmbito doméstico e familiar. Então, todas as violências, elas são amparadas pela legislação, da mesma forma. Claro que, muitas vezes, a mulher, a vítima, ela tem... Quando chega no ponto final, na gota d'água, é quando já está em uma situação muito complicada. Mas vale salientar que essas outras violências normalmente iniciam por ali, né? Iniciam por algo mais sutil, que até a mulher conseguir, até a vítima conseguir perceber que ela está sofrendo uma violência, ela já está há um bom tempo recebendo, né, Aquela carga negativa. Exatamente, já está nesse ciclo de violência, às vezes há mais tempo do que ela percebe. Como é que psicologicamente vocês reagem, né? Porque não adianta só depois chegar em casa, tirar a farda e dizer não aconteceu nada nesse plantão que a gente passou. E hoje a violência, ela temos uma escalada maior, porque as vítimas estão mais seguras em denunciar, ou os agressores estão mais, digamos, contidos com toda a publicidade que está se dando com relação à penalidade, que pode vir a acontecer com eles? Antes de vir para cá, a gente analisava os dados, né? E percebemos que uns 2 meses eles estão mais ou menos numa média. Não há uma discrepância muito grande, né, nessa relação. Então, acredito que, né, nesse período aí a gente está trabalhando bastante, até por causa do Agosto Lilás, né, em divulgação. Já estivemos aqui na rádio, tá, através de palestras e tudo. Há uma divulgação muito grande, tá, tanto da parte da lei quanto das penalidades, né, das sanções que há. Então, a gente acredita que isso aí também trouxe uma segurada, digamos assim, um freio, né, nesses registros, né? Mas, por outro lado, também a gente percebe, né,
em contrapartida, que as vítimas, há um empoderamento, né? Há um empoderamento das mulheres, há uma facilidade maior, né? Como a colega citou recém, a internet, ao o 190, a 197, são várias formas, o nosso próprio telefone funcional ali, ele recebe as demandas, tá? Tanto das acompanhadas como de situações novas que a gente encaminha. Então, hoje em dia também há essa relação. essa relação. Mas existe algum mês em que, sei lá, no inverno, no verão, no Natal, na Páscoa, Dia dos Pais, Dia da Mãe, existe algum mês, soldado Adelita, que mostra assim, olha, isso aqui está completamente atípico. Tem alguma coisa que mostra isso? É o verão, é o inverno, como Verão. é que é o verão? Verão. Por causa, tem alguma causa específica? As pessoas estão mais soltas, bebem mais, enfim. Eu acho que é uma série de fatores. É uma questão de férias, de maior consumo de álcool, de pessoas saindo mais, de tudo assim, do verão aumenta os casos de violência. Que coisa. Inverno é aqueles casos assim que todo mês quase a gente consegue verificar que não tem o colega falou ali, um aumento. O frio Segue, inibe essa... Inibe um pouco. Mas no verão parece Piora. que as coisas ficam mais liberadas, enfim. Aumenta mais o grau de violência na madrugada, aumenta mais o consumo, que nem eu falei ali, de álcool, de chegar às partes alteradas, daí dá mais agressão, lesão corporal, né? As E pessoas até ficam mais mesmo- tempo na rua também. Até mesmo no policiamento, no qual a Brigada Militar trabalha 24 horas, ela atende maior número de ocorrências no verão do que no inverno. Não se para. No verão não se para. Também com 0 grau faz o que na rua, né? Andar passeando. É mais propício ficar dentro de casa, né? É. Do que no verão. Hoje as agressões, elas estão mais sentidas no sentido... elas estão mais... Uma violência é uma violência, mas existe graus, né? Hoje temos maior gravidade nessas agressões. Varia. Cada caso é um caso. A gente tenta trabalhar para evitar lesões mais graves, para trazer uma conscientização para a população, para evitar justamente que a vítima ela chegue ao ponto do limite, que ela faça a ocorrência, que ela procure ajuda quando está no começo. Por isso tem aumentado muito até as ocorrências que a gente tem atendido de violência psicológica. Mas existem indícios de que aquele relacionamento está a um passo ou está entrando naquela linha divisória do abuso. Existe? Que nem a gente já tinha comentado anteriormente, né? Essa visualização muitas vezes é complicada, é difícil porque nós temos casos, né, acompanhadas nossas de relacionamentos desde semanas, meses, que conseguiu perceber que estava já sendo vítima de violência em diferentes graus, até vítimas de 30 anos de relacionamento que aguardaram todo aquele tempo para depois se encorajar. Agora os meus filhos já estão criados, né? Cada um já seguiu. Agora eu vou começar a viver. Então a gente presencia todos esses tipos diferentes de vítimas. É mais fácil a denúncia de pessoas já com os filhos criados, quando fica só o casal, né, o homem e a mulher, do que quando essas crianças, esses filhos ainda são crianças? Acredito que uma dos fatores que travem, né, dificultem um pouco, ainda é a inversão de valores da mulher, né, da vítima, não se sentir culpada. Acontece muito dela se sentir culpada por aquela agressão. O meu namorado quebrou meu celular porque eu provoquei, né? Eu levei um empurrão porque eu estava incomodando muito, eu incomodei demais ele, né? Então, até que ponto a vítima ela vai se revitimizando e não consegue sair daquele ciclo, porque ela já está acostumada às vezes. Por isso é tão importante essa questão de conscientização que a gente
que a gente tenta chegar ao maior número de colégios, de empresas, para essa divulgação, para que as pessoas percebam que a vítima, ela sempre vai ser vítima, ela não é culpada. Então, ela ter a coragem e ter a força de conseguir denunciar e sair desse ciclo de violência. Mas ainda nós temos aqueles exemplos assim, não, mas ele não, ele tá com ciúmes, ele me ama, ele tá com ciúmes porque me ama. Né? Em compensação, ela está proibida de sair com as amigas, ela está proibida de ter um celular com senha, ela às vezes está proibida até de ir na esquina. Ou a questão das vestimentas, né? Também. Vestimentas são muito sensuais. Ou por que tu tem que... Por que tu vai fazer isso sozinha? Ou, né? Às vezes até chega ao ponto da pessoa não perceber que está sendo reduzida a não ir nem no mercado sozinha. Às vezes a pessoa acaba entrando naquele ciclo e não é imperceptível. Por isso que a violência psicológica é mais difícil de se definir, de se decifrar. Porque às vezes ela está passando por aquilo há anos e não percebeu. Né? E aí ela vai se isolando e vai se sentindo a culpada. Enquanto ela deixa de ser vítima, que realmente ela é uma vítima, para ser aquela mulher, não, tudo é culpa minha, o que está acontecendo aqui é culpa minha, fui eu que não agi direito, fui eu que não fiz a coisa direito, enfim, é mais ou menos isso. E como tirar uma mulher desse círculo vicioso, gente? É por isso que nós temos umas parcerias com o CREA, e tem rede de apoio. Quando elas chegam até nós, a gente verifica o encaminhamento que a gente possa dar para ela e a ajuda que a gente possa dar para ela. Daí a gente conta com os parceiros que auxiliam para poder ajudar essa pessoa, né? Essa vítima, a poder se sentir novamente uma pessoa, que elas não se sentem mais assim, uma pessoa. Elas são um ser qualquer. Elas acabam se vestindo novamente de forma que elas gostam, pintando as unhas, arrumando o cabelo, sendo mulheres novamente. Busca uma autoestima. Busca. Esse agressor, porque nós estamos falando dessa rede de apoio para as mulheres, mas e esse agressor? Nós já várias vezes conversamos com a juíza da Vara de Família, que é a doutora Lilian Astrid Ritter, e ela sempre nos diz que tem também dentro da Vara de Família um atendimento específico para tentar convencer esse agressor a mudar de atitude e a receber até mesmo algum tipo de tratamento. Isso, na prática, ele volta a reagir com violência, ele acaba se conscientizando, enfim. Não muito. Que existe o trabalho, a gente sabe, é um esforço do judiciário, mas assim, há recorrências, né? Para te ter uma ideia, a medida protetiva, existe a notificação, né? Depois ele vai lá e descumpre, existe a advertência, e mesmo assim, algumas situações eles tornam a descumprir, né? Continuam descumprindo. O serviço é importante, com certeza, mas existe casos, e não são poucos, né? A própria doutora pode confirmar isso aqui, que sim, precisa ser, né, chegar ao extremo aí, Do SPA da Esperanto. do SPAR da Esperanto, chegar a um mandado de prisão, né? E já aconteceu, né, situações que precisou-se chegar no mandado de prisão, ficou um tempo no SPA da Esperanto e depois retornar para lá, até Tomar jeito e tomar descobrir jeito, que... dar um tempo, até esse indivíduo ele perceber que realmente aquilo ali se tratava de alguma coisa importante. Se ele fizesse de novo, ele ia de novo, até ele...
Só para Sossegado. explicar quem está nos acompanhando, eu uso essa expressão espada esperanto porque hashtag contém ironia, né? Porque a gente está falando do presídio que tem uma superlotação. Nós temos 96 vagas, às vezes para 200 e alguns presos lá dentro, né? Não deve ser uma situação agradável o camarada ir lá. Mas ao invés dele entrar lá e se conscientizar, ele às vezes diz, poxa, eu estou aqui por causa de fulano, então aquilo traz uma raiva maior ainda, né? E aí fica difícil. Vocês têm ido nas escolas e eu acho que tudo começa pela educação. E quando eu falo educação, é lá nos pequenininhos. Né? E às vezes essas crianças podem servir, esses adolescentes servem de agentes de multiplicação. Eles ouvem vocês, as meninas principalmente, ouvem vocês e levam para casa esse ensinamento. Isso na prática tem dado certo? Até se tratando dessa questão, nós fazemos as palestras nas escolas normalmente para um público maior, os adolescentes, Sim. 7º, 8º ano, ensino médio, e até na conferência que nós, né, participamos agora na semana passada, um dos nossos projetos na prevenção da violência foi esse, instituir um projeto que conseguisse conscientizar e prevenir para a questão da violência desde da educação infantil, para já iniciar enquanto eles ainda não têm aquele preconceito, né? O preconceito que nós utilizamos um videozinho quando a gente realiza as palestras em que são crianças, né? Pergunta primeiro, o que tu achou bonito nela, né? Aí, o cabelo, o sorriso, o sapato, e aí depois ele distorce e diz assim, então dá um tapa nela. Nenhuma das crianças. Por quê? Porque não pode, porque é errado, não pode bater. Então, quando que isso se perde? Então, por isso, na conferência a gente utilizou um desses projetos que vão, né, seguir em tramitação, é esse projeto na educação, desde a educação infantil, para tratar da prevenção da violência desde os pequenos, enquanto eles ainda não tiveram essa concepção que um é inferior ao outro, né? Que vai se tratando dentro dos anos. Porque as nossas crianças, elas não nascem, né, com preconceito, diferenciando classe, etnias, cor da pele, cabelo, enfim, é ao longo da vida que até por a família não se importar ou não enxergar, né, ou ter essa postura também que acabam tendo esse start de que eu aqui quem manda sou eu sou o homem da casa. Hoje o homem da casa, nós temos aí a maioria dos lares brasileiros, o homem da casa é a mulher, né? Então, está na hora de começar a inverter, mas isso passa pela escola também. Será que nós teríamos que trazer os pais para dentro da escola para ver esse videozinho, para ver essa conversa, para ter essa conversa? Eu acho que é sempre importante, né? A comunidade, a família escolar andar junto, né? É importante dizer que nessas palestras, né, além de relatos, de situações de pessoas, eu tomei conhecimento da minha amiga, da fulana, a gente já teve situações que, né, tomaram encaminhamentos, se desdobraram em ocorrências e coisas, e hoje a gente acompanha, né? Então, eu acho de suma importância. Né? E como é que fica a reação, soldado Marcelo, no momento em que vocês estão palestrando ali, e aí alguém diz assim, isso acontece lá na minha casa? Porque às vezes nossas crianças, nossos adolescentes, os pré-adolescentes principalmente, eles não têm muito filtro em relação, não, eu vou me esconder aqui, não vou falar. Mas isso acontece na minha casa. E às vezes a própria criança, adolescente, não se dá por conta daquilo que está acontecendo entre pai e mãe. Eu acredito que em questões ali, pelo menos do que quando a gente está fazendo essas palestras, né, a gente tenta ser bem constante para conseguir chegar ao maior número de pessoas, né? Mas a questão da violência ainda é um pouco velada. Então, às vezes a gente está falando sobre o assunto e percebe na expressão facial de quem está ouvindo que ele está pensando, né? Está imaginando, mas isso não é normal, né? Mas, como o Taran falou, as situações
mais graves, em que a pessoa já diz, não, isso não dá para continuar acontecendo, normalmente espera-se terminar, e aí aquele aluno chega e pede, eu posso falar com vocês rapidinho? E aí normalmente fica num local reservado e aí sim relata o que realmente está acontecendo. E esse atendimento, a partir daí, como é que ele é feito? Mas isso vocês me respondem depois dos comerciais, agora às 6h29, a gente já volta para continuar conversando com a turma da Patrulha da Maria da Penha. Ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento em Cachoeira do Sul, 13 graus, sensação térmica também de 13 graus, sem previsão de chuva. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Comida caseira de qualidade em Cachoeira do Sul tem nome lugar. Raffer Refeições é a sua melhor opção para um almoço completo, saudável e saboroso, com delivery e retirada, servindo uma ampla variedade de pratos e saladas e ainda com opção de saladas fit, de segunda a sábado, na Esperanto 1629. Fone Whats 99905-9942. Confira nosso cardápio do dia em nossas redes sociais, @Raffer Refeições. Aqui o segredo do chefe é o amor. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 27 minutos para 7, nós estamos aqui recebendo a Patrulha Maria da Penha, soldado Marcelo Otaran, a soldado Adelita Bartman e a soldado Patrícia Jobim. Nós estamos falando agora durante o intervalo, quem está nos acompanhando pela live, existe também aquelas visitas surpresa. Quer dizer, não são visitas que a Maria da Penha faz, que a patrulha faz, para aquelas famílias agendadas, né? Não, amanhã às 4 da tarde a gente vai dar uma passadinha aí. Não é bem assim que funciona, né? É perfeito, Dalcira. O nosso primeiro atendimento, normalmente, a gente faz um contato telefônico até para a vítima não se sentir assustada, né? O que a polícia está aqui de novo se eu já registrei? Ou, às vezes, ela já está num processo de fragilização emocional, né, emocionalmente abalada, e também não ter toda aquela surpresa. Mas, no decorrer dos nossos atendimentos, as nossas
fiscalizações da medida protetiva, nossas visitas não são agendadas. Elas entram dentro de um processo de escolha e a gente vai de surpresa mesmo. Por quê? Para que a gente tenha certeza de como aquela vítima está. Que ela não está sendo coagida pelo agressor, e todos os fatos que tiverem ocorrendo ali, a gente não pode marcar, por exemplo, que nem, né, informou, vamos às 4 horas da tarde, amanhã a gente está aí. Mas aí a gente chega lá, quando vê o agressor está no vizinho esperando só a polícia sair. Ou até mesmo ela está sofrendo outras, ou tá talvez até no outro cômodo. A gente não vai fazer uma inspeção da residência, Sim. né? E a importância dessa visita ser presencial, que a gente consegue visualizar na vítima a situação real que ela está passando. Às vezes e também somente com essa aproximação, que ela vai se sentir à vontade conosco de ir nos informando como realmente ela está se sentindo, ou o que realmente ela está precisando, para que a gente consiga auxiliar ela da forma mais abrangente possível. Há casos que todo mundo tem direito, vão dizer, mas todo mundo tem direito de errar, voltar atrás, reconhecer e ver. Tem casos em que esses agressores acabam tomando consciência de que aquilo é um posicionamento errado, que é preciso um casal cuidar dos filhos e etc. É muita utopia ou isso na prática acontece? Alguns casos acontece. E a gente sempre torce que a família se entenda, que pare o ciclo da violência. A nossa intenção não é unir casal e não é separar casal. É terminar o ciclo da violência. Então, tem casos que se encerra, mas tem casos que voltam a ocorrer novamente. E essa vítima, ela não pode ter vergonha de fazer novamente uma ocorrência. Não é porque ela fez a ocorrência, retomou o relacionamento, que ela não possa fazer novamente outra ocorrência. Ela tem que fazer nova ocorrência, vai chegar novamente a nós e nós vamos atendê-la novamente. Mas isso passa também por aquele sentimento, poxa, mas eu fui lá, denunciei, agora voltei a viver, estou sendo vítima de novo. A quem eu peço socorro? A vocês novamente. Sim. O 190 está disponível 24 horas, o nosso telefone, né, a gente divulga em todas as palestras, plataformas, né, daqui a pouco vão te disponibilizar aqui, né, pode chamar em qualquer número funcional da Brigada Militar, que ela vai ser sempre atendida, tá? Precisando registrar 1, 2, 3 vezes, né, ela vai ser atendida da mesma forma, vai ser dado o mesmo encaminhamento e, se ela quiser, solicitado medidas protetivas de novo, feito o afastamento, todo o serviço. A questão das medidas protetivas, né? Não, fulano não pode chegar perto de cicrana a tantos metros, não pode procurar, não pode. Isso na prática funciona? Funciona, porque é uma decisão judicial. Ela não é mais eu não quero que tu se aproxime de mim. É uma decisão judicial. E às vezes demora um pouco para o agressor compreender que ele não está mais... às vezes, no domínio da situação. Exato. Porque dentro das proibições tem contato através de mídias sociais, restrição, né, de alguns locais, às vezes, a questão do distanciamento, às vezes só da vítima, às vezes dos familiares. Então, ele engloba uma decisão judicial. Não é, eu só cheguei a 50 metros dela, mas a minha restrição era de 100 metros. Quem está dizendo que não é para o agressor se aproximar é o juiz. Então, ele está descumprindo uma decisão judicial. E descumprindo isso na prática, o que a gente visualiza diariamente. Descumpriu 2, 3 vezes, é expedido mandado de prisão preventivo. E aí o grau de importância que tem, né? Ele está desrespeitando uma ordem judicial. Às aí vezes muda de figura. Muda de figura. E o tempo que fica, pode ficar... Normalmente eles fica com mandado de prisão preventiva em torno de 3 meses.
normalmente fica recluso. Então, é algo que tá dando muito certo, porque eles estão percebendo que não é brincadeira. Não é brincadeira, é E um sério. vai contando pro outro, né? Exato. Te cuida porque tu vai lá pro Chilindró e não tem apelação. Exato. Bom, de qualquer maneira, o que a gente vê nesse momento, um grau bem maior de empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usá-la, das mulheres, de saber os seus direitos e que necessariamente elas não precisam vivenciar e viver naquele ciclo vicioso que é a violência, seja porque tu é burra, porque tu é louca, porque tu não faz as coisas direito, porque o que tu quer estudando, para que tu vai estudar, sabe? Então, toda aquela questão de que muitas vezes os próprios homens, às vezes eu acho que nem se dão por conta também das bobagens que fazem, porque é uma educação ainda do tempo antigo, de 2, 3 gerações atrás, que se vivencia hoje, embora eu sempre acredite, eu acredito piamente e quero torcer que isso realmente aconteça, de que as nossas crianças, que essas novas gerações possam quebrar esses ciclos e dizer, eu não quero isso para mim, eu vi minha mãe passar por isso e eu não quero para mim. Pode acontecer? Na prática está acontecendo? Pode. O que eu digo para a senhora é o seguinte, a gente verifica que o nosso serviço está dando certo, porque desde a criação da patrulha, nós não tivemos nenhum caso de feminicídio registrado na cidade. E nós já tivemos, até a data de hoje, 1.814 mulheres atendidas pela patrulha. 1.814 mulheres atendidas. Pela patrulha. É um número. É um número. Feminicídio, olha, eu não me lembro, acho que faz muito tempo que não se tem um feminicídio aqui em Cachoeira, né? Nós temos uma mulher desaparecida já há bastante tempo, né? Isso sim que até hoje é pontos e pontos de interrogação que aconteceu com ela. Agora, feminicídio, eu não lembro quando é que foi o último, mas já foi há muito tempo, diferentemente do que tem acontecido em outros municípios da região e do estado do Rio Grande do Sul, né? A criação da patrulha foi na data de 15 de abril de 2020 e, pontuando também, a gente já realizou mais de 8.500 atendimentos às vítimas desde a criação. Eu perguntei da outra vez, soldado Jubim, eu vou perguntar de novo para os 3, né? E como é que fica a hora que chega em casa? Eu me lembro, tu tem uma filha, né? Sim, tenho uma filha. De 3 anos. 3 anos. Na época ela tinha 2, acho que já faz quase um ano que a gente conversou aqui. Com 3 anos. Taran, tem filhos? Sim, com 8 anos. Menina? Uma menina. Uhum. Bartman. Eu tenho 2 meninas. 2. Gente, uma de 13 só meninas. e Só uma de tem 7. meninas aqui. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu só tem meninas aqui. E vocês, com esse trabalho, eu suponho que a conversa em casa seja também nesses termos. Não aceitem, não é assim. E é preciso mudar o ciclo. Eu falo, né, da minha própria parte, eu não, para minha filha, a gente não delimita coisas, por exemplo, não pode fazer isso, por exemplo, não pode brincar de carrinho, não pode jogar bola. Nós já tentamos fazer uma abordagem diferente. O que ela se sente atraída, a gente tenta deixar e que ela explore o maior número de coisas, sem ter distinção de ser menino e ser menina. Até eu estava comentando com os colegas que eu estava com dificuldade agora de explicar para ela aquela questão de fala, né? De falar o masculino e o feminino para as coisas, de conseguir diferenciar para ela e ela compreender o que é o masculino e o que é o feminino, porque a gente tenta, né, não diferenciar para que ela perceba que ela possa ser o que ela quiser, sem a distinção de gênero. Jubim, se tu tá fazendo isso lá, olha a idade que eu tenho para tua filha, né? Porque lá também eu era o nenê da casa e a maioria eram meninos, né? Então eu aprendi a jogar bola, a gente né, fazia coisa, pescava, tudo que os meninos faziam, a gente fazia. Eu também era, meus primos, né, eram todos meninos, então eu já fui criada mais nesse jeito mais masculinizado, vamos dizer assim, mas mesmo assim essa distinção de, por exemplo, estar em algum local e ela
ter que ser de tal forma por ela ser menina e não poder fazer alguma coisa por ela ser menina, isso a gente não existe, não, judiaria, né? Toda pela não, bola, a lá, gente e tem que tá não aqui aborda brincando dentro de casa. de boneca. A minha também, né? A minha é mais grandinha, ela já entende melhor, mas, né, a gente procura explicar, né, sanar todas as dúvidas dela. Gostamos também de dar liberdade até para ela se descobrir, né, e se conhecendo, né, mas ela é muito daquela, ela já é mais, digamos assim, estourada, né? Aí ela, às vezes a gente fala de alguma situação que atendeu e ela já diz, mas por que não prendeu? Mas por que isso? Bem que ela faz, ela cadeia. Ela é mais pra frente, assim, é proativa, mas a gente quer isso aí, né, que todas, né, quando chegar desde de agora, né, mas que chegue na fase adulta já tenha uma outra situação, né, já não esteja que nem hoje, né? E assuma suas escolhas. Exato, né? Cada um segue seu caminho e... Né? Mas eu confio nessa rapaziada, tu não acha, Batman, que nós temos aí um futuro brilhante pela frente com a nossa gurizada aí, com todo esse trabalho que vem sendo feito na casa, na escola, nas mídias, né? E tudo mais que possa dizer, isso não está certo, e não está certo é a violência. Olha, eu acredito que sim. Eu acho que tudo vem de casa. Eu tento fazer o melhor com as minhas meninas em casa. Que idade elas têm? Tem 13, uma, e a outra tem 7. A de 13, as férias escolares, ela pegou um livro na biblioteca da escola e a realização dela foi fazer uma ficha na biblioteca municipal. Foi a realização dela poder sair da biblioteca municipal com 3 livros. E o detalhe, ela leu os 4 livros. Tudo nas férias. E ela disse, eu preciso retirar mais livro. Que delícia! Espera que a tia Dalcira, E tá não é livros apaixonada finos, por ela não isso, gosta de coisa fina, ela quer livro grosso, com bastante páginas. E daí eu disse assim, olha, acho que eu estou no caminho certo. Mostrando para ela que tudo vem da educação, do entendimento, de uma boa conversa. A pequena minha é mais parecida com a do Marcelo. Ela disse que ela vai ser juíza para aprender mais do que a mamãe. Delícia! Tá certo. O pedido dela de aniversário do ano passado foi conhecer o fórum, a parte criminal. Olha só, já temos aos 7 anos, gente. Assim, ela se realizou em conhecer a juíza criminal. Foi pedido de aniversário dela. Olha só, imagina. E ela diz, eu vou ser juíza. Para aprender mais do que a mamãe. Maravilha, gostei. Gente, muito obrigado por terem vindo. Parabéns aí pelo trabalho, pela postura. Porque eu acho que não sei se vocês, talvez, no dia a dia, não tenham consciência ou conseguem dimensionar o tamanho do trabalho de vocês com relação à violência da mulher, a conscientização das mulheres. Se cada 10 a gente conseguir salvar 2, eu acho que vocês salvam até 11, né, de cada 10. Eu acho que isso é a realização de uma vida. Parabéns e muito obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos o convite e esse tempo de divulgação. Depois vamos deixar o nosso contato funcional. Por favor. O número do telefone, caso precisam, é 98637-0656. Então, repetindo, área 51, 98637-0656. Para quem precisar da Maria da Penha. Que bom que um dia vocês possam botar esse número no lixo, né? Vou torcer para isso. Sim, vai ser difícil, mas... O 190 sempre está à disposição. E tem o 190 também. Obrigado, Dalcira. Obrigado pelo espaço, tá? Temos sempre à disposição.